Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Franco, eu sou fisioterapeuta, você tá no canal Movimento em Foco. Hoje eu tô com uma participação super especial aqui, que é a Marcela Rocha. Ela é fisioterapeuta, também trabalha com reeducação funcional. Já já a gente vai apresentar um pouquinho mais a fundo quem é a Marcela, mas por enquanto eu vou pedir para a Marcela dar um oi aí para vocês. Fala um oi pro pessoal, Marcela. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode entender mais sobre arte e sobre movimento juntando as duas coisas. Então fica aí para entender um pouco mais como isso tudo pode te ajudar a entender mais sobre movimento. Então vamos lá, como eu já disse, a Marcela é fisioterapeuta, ela também trabalha com reeducação funcional e eu vou pedir para ela se apresentar de vez. Má, conta um pouquinho de quem é você, com que você trabalha e qual que é essa sua nova empreitada aí, tentando divulgar mais sobre a fisioterapia, sobre reeducação funcional e sobre movimento de uma forma super leve, descontraída, juntando também aí uma coisa que eu adorei quando eu vi lá no seu Instagram, que são alguns insights relacionados com arte. Conta aí pra gente. Bom, exatamente. Eu sou fisioterapeuta. A gente já conhece o Franco aí desde a época da faculdade. A gente fez faculdade lá na USP. E aí, depois disso, eu fiz uma especialização em fisioterapia esportiva, quando não existia ainda a nossa especialização no Hospital das Clínicas. Depois eu voltei para o Hospital das Clínicas para ajudar na construção desse curso de especialização. E aí acabei me envolvendo muito com o ensino nessa época, então a gente montou o curso de esporte, de fisioterapia esportiva, e eu tive a oportunidade de coordenar esse curso, supervisionar ambulatório, e hoje em dia a gente de novo é parceiro lá na Care Club, a gente trabalha juntos, cada um em uma unidade diferente, mas trabalhamos muito tempo na mesma unidade, né? E trabalho com reeducação funcional, especialmente dos movimentos esportivos, mas, na verdade, quem trabalha com reeducação funcional trabalha com todo tipo de movimento, né? O que tiver movimento aí, a gente está analisando. Muito bom. E é isso mesmo, a gente analisa tudo, né? Desde animal até arte. E conta pra gente agora especificamente essa ideia de juntar arte e movimento. Como que surgiu tudo isso? Isso, então, na verdade, a gente, né, nisso de viver no meio do ensino, a gente sempre busca formas interessantes de passar o conteúdo para os alunos, que não seja aquela coisa engessada, que depois de 5 minutos você já perde a concentração. E junto a isso, eu sou uma pessoa que sempre fui muito curiosa com a arte. Eu não sou uma pessoa entendedora de arte, mas eu sempre fui curiosa. Eu sou aquela pessoa que vai para um museu e eu fico horas no museu porque eu acho muito interessante as coisas que tem ali, especialmente relacionada à história daquelas coisas, até mais até do que a técnica utilizada para cada uma daquelas. É muito mais a história que tem por trás, o pensamento que teve por trás na construção daquilo. E sempre gostei de fazer poema, sei lá, sempre gostei de escrever, sempre tentei colocar essa parte criativa para fora. E aí, nessa quarentena, me veio esse insight, assim, acho que um pouco do que a gente já viu em um vídeo do Franco aí sobre isolamento e criatividade. Acho que esse isolamento me trouxe esse insight criativo de, poxa, por que não juntar essa parte de arte que eu gosto, que acho que a maioria das pessoas gostam, com os conteúdos que a gente fala da fisioterapia, mas a ideia é de uma forma bem simples. Na verdade, o meu público principal, de fato, são os meus pacientes e as pessoas que querem saber um pouco mais sobre movimento. Então, de uma forma bem simplificada, que não precise ir tão a fundo e descontraída, junto com a arte, tentar passar essas mensagens sobre o movimento. Legal demais, porque foi bem isso que eu notei. Agora eu não vou lembrar especificamente se foi semana passada ou a outra, a gente perde a referência nesses dias, mas quando eu vi no seu Instagram justamente aquele post que conta justamente a história por trás da gravura, da pintura, e junto com essa história, todo o entendimento do movimento dentro daquilo, eu achei sensacional. E foi isso que eu pedi para você compartilhar com a gente. Você tem aí para mostrar? Eu tenho a gravura, sim. Então vamos lá, coloca aí e conta um pouquinho pra gente qual que é essa história, por favor. Bom, então essa, na verdade, é a imagem que eu coloquei lá no meu Instagram, e que, na verdade, são uma pintura do teto da Capela Sistina, né, no Vaticano, feita por Michelangelo na época do Renascimento e tudo mais. E essa imagem, ela retrata Deus,
né? E Adão. Então, é uma imagem religiosa e tudo mais. E aí, a ideia de pegar essa imagem, ela veio de uma outra página que eu sigo, que acabou contando um pouco sobre a história dessa imagem, qual era a mensagem que Michelangelo queria passar com essa imagem. E, de novo, a gente, como reeducadores funcionais aí do movimento, a gente não pode olhar uma imagem como essa, que transmite movimento, que a gente começa a analisar. E aí, junto com a explicação que eu vi da imagem, veio esse insight legal de relacionar isso daí com postura e movimento. Tem uma outra imagem, há um tempo atrás, que o Cássio, que até já veio aqui, já conversou com você, falou sobre corrida, que ele gosta de usar nas aulas dele, que é uma imagem de Sócrates e Platão conversando, que eu acho até que vale a pena mostrar um outro momento onde está Sócrates e Platão falando que a corrida é crescer e ir para frente. E, na verdade, é uma brincadeira, a gente não sabe realmente do que eles estavam falando na imagem, qual era a ideia, mas fica muito, muito clara a imagem de que correr é crescer e ir para frente, e essa brincadeira de que eles estavam falando sobre isso. Vamos lá, Mar, conta um pouquinho dessa história do teto da Capela Sistina. Pra gente, o que ela traz de legal, de insight sobre movimento. Isso. Então, acho que de cara, a gente olhando essa imagem, a gente já consegue ver que as duas pessoas, né, tanto Deus quanto Adão, eles têm o propósito de um ir em encontro ao dedo do outro, só que um tem um propósito mais real, a gente vê uma intenção maior de buscar o dedo do outro, no caso Deus, e Adão está numa postura mais relaxada, como se ele não tivesse uma intenção tão grande de chegar até aí. E isso era intencional por Michelangelo. Na verdade, o que Michelangelo quis mostrar é que, se Adão esticasse um pouquinho mais o dedo, ele chegaria a tocar o dedo de Deus. Mas a gente vê na imagem uma postura mais relaxada, como se Deus tivesse que chegar até ele, não o contrário. E aí, a partir daí, a gente começa a analisar toda essa postura, tanto de um quanto do outro, é uma comparação ótima para a gente entender o que é uma boa postura, o que é uma boa intenção de movimento e o que não é. Uhum. E é até legal porque quando você mostrou, eu que já estou familiarizado com análise de movimento, bati o olho e falei, nossa, verdade, nunca tinha olhado essa imagem dessa maneira. Imagina quem nunca parou para analisar o movimento com tanto critério. Quais são os traços que a gente consegue ler que Deus está tendo a intenção de buscar Adão e que Adão não está se esforçando, se assim a gente pode dizer, para alcançar Deus também? Tá, eu acho que tem dois pontos principais da imagem que mostram isso. Um é a postura, é o corpo mesmo, o tronco, né? Se a gente olhar, Deus está com o tronco bem esticado, a gente pode ir até mais longe, a gente vê a perna dele bem esticada, a perna contralateral ao braço bem esticado, mas especialmente esse tronco, a gente vê ele bem projetado em direção a Adão. Já Adão não, a gente vê um tronco inclinado, eventualmente até projetado contra Deus, ele está numa postura até como se ele estivesse se afastando um pouco. A gente vê bem essa inclinação aí desse tronco que mostra que não tem uma intenção desse movimento. Então, o tronco acho que é o primeiro ponto. E aí, o Muito legal. segundo ponto... Desculpa te interromper, mas isso é bem nítido, né? Porque você vê em o tronco firme, bem orientado, projetado na direção, né, de Deus para Adão, enquanto Adão está relaxado e repousado como se fosse meio dizendo, agora venha você até mim, né? Não é essa a impressão que dá? Exatamente, exatamente. Como se a intenção, como se a vontade viesse toda partindo de Deus, e Adão até apoiado ali no braço, né, se sustentando no outro braço, assim, sem nenhuma resposta recíproca aí a essa intenção de Deus. E até mesmo uma sustentação passiva, porque esse braço do apoio, o braço direito, né, depois a gente deixa destacado, tá indo para lá na orelha, né, não tem aquela função de empurrar, sei lá se ele tá numa pedra, num chão aí exatamente, mas sem empurrar realmente para baixo, né? Exatamente, totalmente passivo, jogou o peso ali sem nenhuma resposta contrária. Legal. E o outro ponto, qual que é o outro ponto? A gente falou de postura, qual que é o outro? E o outro ponto é a mão, especialmente a mão, e mais especificamente ainda o dedo. Se a gente olhar, o dedo de Deus é um dedo que está esticado, e a mão também está uma mão mais esticada,
E já de Adão não, é uma mão relaxada, a gente vê o punho relaxado em flexão e um dedo também relaxado. Apesar de ter um braço que está esticado, né, tem um movimento aí de ombro, mas a mão está sem tensão nenhuma. E aí isso é um outro ponto que reflete essa questão do propósito de encontro e que também é mais um ponto legal de discussão sobre como isso pode comprometer em relação a aspectos de lesões em relação a alinhamento e postura. Uhum. E dentro disso, você falou que ele tá até com o braço esticado, mas a mão relaxada, né? Ele não tá buscando, não tá tendo essa firmeza de conduzir o dedo na direção de Deus. E dá pra ver que o cotovelo só tá esticado até certo ponto porque parece estar apoiado ali o antebraço sobre o joelho, né? Talvez nem isso tivesse acontecendo direito, porque imagina com essa postura toda relaxada, esse braço esticado, mas sustentado a partir de um ponto fixo ruim, né? Poderia ter ainda consequências piores. A gente só está elucubrando como fisioterapeutas, né? Mas acho que tem bem isso também, né? E especificamente tem até um trecho que você recortou do post lá, que é exatamente se a falange dele tivesse esticada, né? Você tem. Depois me manda esse que acho que é legal para colocar isso, porque é um movimento, é uma intenção, é um direcionamento e mudaria tudo, né? Exatamente. Que foi bem o propósito de Michelangelo, assim, quando ele fez essa imagem, ele queria mostrar que um pouquinho de extensão aí dessa falange, né, do indicador, seria suficiente para tocar no dedo de Deus. A gente pode até fazer uma brincadeira falando, poxa, se tivesse um pouquinho mais de intenção de movimento, talvez ele estivesse se poupando aí de um monte de problemas, né, fazendo uma analogia aí com a religião, se você busca ficar mais próximo de Deus, talvez você resolva uma boa parte dos seus problemas. Mas é exatamente isso. Um pouquinho mais de tensão no dedo, na ponta do dedo, já seria suficiente para cumprir a tarefa. Muito bom. E agora a parte histórica da coisa, porque a gente falou só de movimento até agora. E isso talvez seja o mais gostoso para a gente. Agora, como que a gente usa esse movimento para entender aquilo que você aprendeu sobre história com essa imagem? Que acho que é uma parte bem legal, porque a imagem inicialmente não era essa, né? Ela era um pouquinho diferente, pelo que você contou. Na verdade, quando ele fez a obra, o dedo de Adão tocava a mão de Deus. E aí as pessoas que solicitaram para ele essa obra falaram: não, a gente não pode fazer com que essa mão toque o dedo de Deus. Tipo, a gente não pode refletir que o homem está tocando o dedo de Deus. E aí foi quando ele fez essa flexão da falange, onde, na verdade, a distância tipo, a distância onde está a mão dele para o dedo de Deus é possível tocar, mas precisaria desse esforço. Aí ele mudou a obra para essa imagem que a gente conhece hoje. Muito bom, né? Eu não tenho mais nada para falar aqui, acho que foi uma curadoria melhor do que qualquer outra que poderia ter. Você tem mais alguma coisa para falar dessa imagem? Não, acho que agora que a gente entendeu bastante sobre o movimento, dá para tirar várias conclusões em relação a possíveis lesões ou dores, especialmente dores que podem aparecer relacionadas a isso. Mas aí acho que é um outro momento, outros vídeos podem ajudar a gente a chegar a essa conclusão. Mas com certeza, se houvesse um pouco mais de intenção no movimento, a gente poderia poupar Adão de algumas dores aí que ele pode vir a sentir. Com toda certeza, eu concordo plenamente. Vamos deixar o pessoal com essa pulga atrás da orelha do que aconteceria, tanto de quais são as possíveis sobrecargas e como que arrumaria isso. Porque o arrumar seria muito fácil. Um pouquinho de intenção e vontade aí já irradiaria essa sinergia distal e muito provavelmente a postura já ia fazer parte desse novo pacote, né? Exatamente. E a gente vê isso no nosso dia a dia, quando a gente explica para os nossos pacientes sobre qual é o objetivo da tarefa que eles estão fazendo, só de você explicar e falar, ó, seu objetivo é alcançar aquele ponto. A gente já vê uma construção diferente de postura e movimento a partir daí. Então, às vezes, só de fato, como você falou, de ter uma intenção maior, de ter uma vontade maior, já muda completamente. Não precisa nem saber muita coisa aí de fisioterapia, nem de postura e movimento para fazer essas correções. Muito bom, Mar. Espero que a gente consiga fazer mais vídeos desse. Eu, pelo menos, gosto bastante. Espero que o pessoal também goste. Se gostar,
comenta aqui. Eu vou deixar disponível o Instagram da Marcela para quem quiser seguir a Marcela e entender um pouco mais sobre isso que ela está falando, porque esse foi um exemplo, mas ela já falou sobre estátua, já falou sobre um monte de coisa legal relacionada à corrida, sobre várias outras coisas. E, Má, alguma coisa especial que você queira falar para o pessoal ou podemos encerrar? Não, queria agradecer muito o seu convite. Acho que eu e o Franco, a gente tem várias conversas legais, a gente sempre está com insights parecidos aí. Então, prazer enorme estar aqui. Estou acompanhando muito o seu trabalho desde o curso. Vocês estão fazendo agora até seus vídeos no canal e cada vez eu descubro uma coisa melhor. Então, espero que eu venha mais vezes, que a gente tenha mais oportunidades, porque acho que a gente trabalha muito parecido e gosto muito de acompanhar seu trabalho. Obrigada. Muito bom, concordo em tudo que você falou e não espere eu chamar. Sempre que você quiser falar alguma coisa, as portas estão abertas. Fechou? Muito Fechado. bom. Muito bom, obrigado, Mar. Pessoal, obrigado pela permanência aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que fazer. Curte o canal, compartilhe o vídeo com quem também gosta de arte, de movimento ou simplesmente precise conhecer a Marcela porque é uma pessoa a ser conhecida no meio da fisioterapia. E sempre acompanhe nosso conteúdo para receber mais dessas informações. Desde já, nosso muito obrigado e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.